Oi pessoal, a gente sabe que para estudar, para resolver problema, não é uma coisa muito simples. É preciso de uma organização e é preciso também que durante o estudo autodirigido, depois da tutoria, a gente consiga organizar, né, mentalmente primeiro se organizar mentalmente, para depois organizar a resolução do problema. Sempre visando lá no fim conseguir justificar todos os eixos, né, que o problema traz, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ver é, organizando o EAD, ter em mente que a gente tem um início, um meio e um fim. Não comecem do fim e venha desorganizadamente para o meio, né? E aí fica muito confuso, o cérebro de vocês vai ficar confuso. O cérebro sempre refuta, ele limpa, né, aquilo que está fora de ordem, ele joga fora tudo aquilo que está desordenado. Então é preciso a gente fazer essa ordenação, tá? Então organize o problema em ordem cronológica dos eventos. Como que começou, como foi o desenrolar e como é que finalizou, como é que termina aí essa história, tá? Uma ordem então cronológica. Faça então uma linha do tempo do problema, tá? Então todo problema tem uma linha do tempo e é isso que eu preciso fazer. Quando a gente vê a redação do problema, não necessariamente ela vem na ordem. Ela vem com um caso clínico ou uma historinha contada, que às vezes começa do meio, né? Então, na hora da gente organizar para poder entender melhor todos os aspectos do problema, é preciso que a gente faça essa ordenação. Bom, então, se for um problema biológico, né? No caso da gente estava discutindo, no problema uma gripe, um resfriado, não importa, se for um problema biológico, a gente vai começar da causa dele para passando pelas consequências, né, e chegando à resolução, certo? Então a gente vai ter que sempre voltar para resolver aquele problema que nos foi apresentado. Então eu preciso dar uma solução, preciso resolver o caso daquele problema, certo? A consequência, ele está no meio, é todo o processo, tudo que aconteceu, ocorreu, que vai finalizar num sintoma. Como é um caso clínico, né, como é um problema biológico, a gente vai ver e se deparar com alguns sintomas que o paciente vai apresentar. Esses sintomas, então, eles precisam ser justificados. E eu não vou através dele, não vou iniciar por ele, eu vou iniciar pelo processo que levou até chegar a ele. Isso no início, tá? No início, quando a gente está no primeiro e no segundo ano. Quando a gente chega lá no terceiro e no quarto, aí eu inverso, porque eu já vou fazer de conta que eu sou o profissional médico e que o paciente está chegando com um sintoma. Eu vou vou aprender a fazer o raciocínio da forma inversa. Então, do sintoma eu venho para o processo, do processo eu venho para o agente causador. Então, a gente vai fazer o exercício nas duas vias, ou iniciando da origem para a consequência, ou da consequência para a origem do problema, desde que meu cérebro esteja sempre muito organizado. Todas as sinapses no nosso cérebro, elas ocorrem assim, de forma organizada, pelo menos faça um caminho mais lógico. Bom, a causa do problema biológico, ele tem uma etiologia, né? Por exemplo, aqui a gente está falando de um vírus, e a consequência, então, os sintomas. Nesses sintomas, às vezes eu vou precisar conferir se ele realmente bate com aquela hipótese que eu fiz inicialmente, né? Então eu posso utilizar técnicas de diagnóstico para isso. E a resolução vem a conduta, se eu vou dar um medicamento ou se eu vou sugerir, no caso da gripe, chá quente ou, né, o momento em que eu vou fazer cada sugestão, né? Então aqui seria a conduta em todos os seus aspectos, não só farmacológicos, mas toda a conduta que eu possa trazer para melhorar aquele quadro, certo? Bom, então eu vou lembrar que os problemas eles são sempre em espirais e todos entrelaçados, aonde eu tenho, por exemplo, em azul,
né, um aspecto social, ou pedagógico, ou histórico. Em vermelho eu tenho um aspecto psico e em verde eu tenho um aspecto bio, né? Eles estão todos sempre entrelaçados no nosso problema. Então, o paciente, por exemplo, ele pode ter um problema, né, pedagógico na sua história, né, que pode levar a um desequilíbrio psicológico, que pode afetar a sua imunidade e fazer com que ele tenha ali um problema biológico. Então, nesse primeiro problema que a gente está no nosso curso, né, foi isso mais ou menos que aconteceu, né? Então, esse aspecto biológico, eu posso, por exemplo, pegar esse aspecto biológico e vou destrinchá-lo. Como eu também posso pegar o aspecto psicológico, eu vou querer entender por que a resistência diminui quando o indivíduo está angustiado, né? E posso também destrinchar, ver da onde vem essa angústia, né? A liberação de fatores, de hormônios, né? De modeladores da imunidade, né? E como isso afeta, no final, a resposta imunológica do indivíduo, ele fica mais sujeito a infecções, por exemplo, certo? Então, mas eu vou ter que destrinchar cada aspecto desse para poder ver aonde as coisas ficam imbricadas, né? Então, por exemplo, no aspecto bio, eu vou testar as hipóteses mais prováveis. Eu começo pela hipótese mais provável. Então, se é um resfriado, se é uma gripe, eu começo pelaquela que eu acho que é mais provável. E vou fazer um caminho. O caminho seria um caminho anatômico, né? Então, a anatomia é o chão, sempre do aspecto biológico, é o chão. E aqui eu vou, por exemplo, ver qual é o trajeto que aquele agente etiológico, no caso aqui o vírus, né, da gripe, vai percorrer nesse chão que é a anatomia, né? Então, eu pegando o exemplo da gripe, quais são os atores? Quem é o ator A e o ator B? Eu tenho, por exemplo, o vírus pode ser o ator A. E o B pode ser o aparelho respiratório do meu paciente, né, que eu estou estudando. Então, por onde começar? Eu vou começar pelos atores. Depois eu vou botar os atores num cenário, como se fosse um teatro. Então, aquele cenário é, por exemplo, o aparelho, as vias aéreas superiores, né? Esse seria o meu cenário. E esses atores vão se locomover nesse cenário. Bom, então, esse movimento no cenário, passo a passo, eu vou ter que traçar. Então, eu vou ver todas as vias, o aparelho respiratório, desde a porta de entrada, né? E aonde ele pode se alojar, qual é o alvo dele. Se ele é um vírus, ele tem um DNA ou RNA, dependendo do vírus, e ele vai precisar do material genético da minha célula para poder replicar. Então, ele vai ter que vencer uma série de barreiras. Então, o que eu vou estudar na anatomia? Todas as barreiras que aquele vírus vai ter que vencer. Eu não vou ter que estudar os ossos, nem a cartilagem, porque o vírus não entra nos ossos, ele não é parasita do osso e nem da cartilagem, e sim das células epiteliais que estão ali. Então, eu vou precisar traçar esse caminho. Se fosse um outro problema, se fosse um problema, por exemplo, sei lá, de obesidade, né, o trato gastrointestinal seria o meu chão, que a pessoa está comendo além do que ela gasta, ela não faz exercício, é sedentária. Então, esse chão seria esse trajeto para eu poder entender como é que aquele alimento que ela está digerindo em excesso está se transformando em glicose a mais, que vai ser depois armazenada em tecido adiposo. E assim ela vai adquirir um tecido adiposo maior do que as pessoas normais que gastam energia conforme no seu dia a dia, na verdade, para executar suas funções diárias. Entenderam? Então, é mais ou menos isso. E para todos os aspectos eu vou destrinchar, tá? Esse passo a passo, quando eu chego, né, se eu fizer esse passo a passo, sem me preocupar com o resultado final, sem querer, eu vou chegar no sintoma. Porque eu vou ver que aquele vírus que entrou dentro da célula, que se replicou, ele lisou a célula.
destruiu aquela célula. Então, o meu sistema imunológico vai reconhecer que houve ali uma invasão e vai fazer ali migrar as células para aquele local para haver uma guerra entre o invasor, né, e o invadido, que vai finalizar num processo chamado inflamatório. Esse processo inflamatório vai fazer com que haja, né, o aparecimento dos sintomas. Então vai ter muito muco, esse muco vai precisar ser expelido de alguma forma, pode ser expelido na forma de tosse, na forma de um espirro. Pronto, cheguei nos sintomas, né? Então eu estou agora não memorizando mais os sintomas, eu não decoro mais os sintomas, e sim compreendo o surgimento deles. Se eu não fizer isso desse jeito que está aqui no quadro, vai ficar muito difícil de eu entender. Então, espero ter ajudado a entender um pouquinho melhor como a gente se organiza para estudar. Deixa aqui embaixo o seu comentário, se você tiver alguma dúvida e precise aí de alguma orientação para os próximos problemas que a gente vai ter, é só deixar aqui embaixo para mim que eu vou ajudar vocês a achar o fio da meada. Isso é como se fosse um novelo de lã, né? A gente tem que achar o fio para a gente poder ir desenrolando, nesse fio a gente vai encontrar o início, o meio e o fim. Beijo para vocês e eu espero ter ajudado.